Meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez pela graça e pela bondade, pela misericórdia e o amor do nosso Deus, para trazer uma palavra aqui da parte do Senhor, para estar edificando a minha e a sua vida com o tema Vencendo o Pecado. É um tema forte, mas é um tema muito importante, pois vamos aprender aqui nessa lição o que é o pecado, como ele surge, o que ele gera e como vencê-lo. Então, vencendo o pecado. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 11, está escrito assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus aqui, ele disse para uma mulher: vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quando nós lemos a partir do versículo 1 do capítulo 8 do livro de João, nós vamos observar que Jesus se encontrava ali próximo do templo e veio uma multidão para ouvir Jesus, porque por onde Jesus passava as pessoas queriam ouvi-lo, pois ele pregava com autoridade. Enfermos eram curados, leprosos recebiam a purificação dos seus corpos, oprimidos de demônios eram libertos. Então, onde Jesus andava, uma grande multidão acompanhava ele. Mas também, pelo sucesso de Jesus, começaram a surgir inimigos que tentaram ali pegar Jesus de todas as maneiras. Mas em tudo ele foi tentado e em nada ele falhou, em nada ele pecou. Ele foi o único homem santo, Jesus Cristo. Então Jesus estava ali no templo e os fariseus e os escribas, eles chegando até Jesus com a mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Mas eles levaram aquela mulher até Jesus para tentar Jesus. Falaram assim para ele: Jesus, a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que o Senhor diz? Eles estavam fazendo menção ali do livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, que diz assim: se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Está lá no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Então eles chegaram com aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério e fizeram menção da lei de Moisés. Então eles, tentando Jesus, falaram: e o Senhor Jesus? O que o Senhor diz a respeito disso? Que nós devemos apedrejar essa mulher? Eles já chegaram com as pedras nas mãos. E eles insistiram, porque o mal muitas vezes quer insistir em nos tentar, em nos fazer cair, em nos fazer falhar, fraquejar. Essa é a intenção dele. Então eles insistindo nessa pergunta: o que o Senhor diz, Jesus, a respeito disso? A lei fala que essa mulher tem que ser apedrejada. E você, fala o quê? Aí Jesus, então, levantando-se, falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então fala aqui que eles, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher ali. Aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher responde: não. Jesus fala: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha só a frase que Jesus falou para essa mulher: vai e não peques mais. Mas para eu saber o que é pecado, eu preciso ver na palavra do Senhor. Então, primeiro, o que é pecado? A Bíblia diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus, a palavra do Senhor. De fato, o pecado é a transgressão da lei do Senhor. Pecar significa errar o alvo. Todos nós fomos feitos por Deus. Quando uma empresa, uma indústria fabrica um objeto, ela faz o manual daquele objeto. Quando você compra uma televisão, vem o manual. O manual fala como ela funciona. Quando você compra um carro, o carro tem um manual. Então a Bíblia Sagrada é o manual do homem e da mulher. Ela que diz ali o que é correto, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, quando eu firo a palavra de Deus, quando eu
deixo de obedecer a palavra de Deus, eu estou pecando. Então o pecado é isso, é a transgressão da lei de Deus. Nós já sabemos o que é o pecado. Agora, segundo, o que gera o pecado? Como o pecado é gerado? A Bíblia também diz assim que o homem, ele é atraído, olha só, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Olha como é que o pecado surge. O mau desejo que começa nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos, sendo por este, ou seja, pelo mau desejo, seduzido e arrastado. Olha só como é que o pecado surge. Então esse desejo sendo concebido, sendo gerado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Então nós agora vimos como é que o pecado surge. Ele surge lá dentro de nós. Nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, nos maus desejos. Então nós somos seduzidos por esse mau desejo. Esse mau desejo é concebido, o pecado surge e é gerado. E o pecado, uma vez que é gerado, ele gera a morte. É o que diz a palavra. Agora, o que o pecado gera? Nós vimos como ele é gerado, mas o que ele gera na vida do homem e da mulher? Olha só, tantas coisas, mas eu coloquei aqui uma. Ele gera a separação entre nós e Deus. Quero dizer algo para você. Deus sem o homem e sem a mulher, Deus sem nós, ele continua sendo Deus, todo-poderoso. Agora, eu e você, o homem e a mulher, sem Deus, o que é? Nós não somos nada. Nós teremos uma vida terrível aqui e teremos ainda depois um castigo eterno. Então a palavra do Senhor fala assim, olha o que o pecado gera. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado na vida do homem e da mulher, ele gera a separação do homem para com Deus. E se o homem está separado de Deus, esse homem vai ser infeliz, esse homem vai ser fracassado, esse homem vai ter a sua alma lançada no fogo do inferno, para a condenação eterna, para o sofrimento depois. Então a pessoa sofre aqui nessa vida e sofre muito mais na eternidade depois, sendo separado de Deus. Então, vimos o que é o pecado, vimos como ele surge e o que ele gera. E agora, como vencer o pecado? Eu coloquei aqui 3 coisas para vencer o pecado. Primeiro, você conhecer a palavra de Deus. Olha só o que está escrito aqui, ó. Como vencer o pecado? Um estudo foi feito que as pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, ou seja, quase todos os dias, esse estudo foi feito, você pode colocar no Google aí, estudo que diz que as pessoas que leem a Bíblia, elas pecam menos. Então o estudo comprovou que aquelas pessoas que leem a Bíblia 4 ou 5 vezes por semana, ou seja, quase todos os dias, elas pecam menos. Elas bebem menos, elas fumam menos, elas se prostituem menos, elas mentem menos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos alertando. Olha, você não faça isso aqui é errado. Então por isso que o salmista disse, Davi, Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então como eu posso vencer o pecado? Quando eu leio a palavra do Senhor, porque ela vai gerar luz dentro de mim. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E quando eu coloco ela no meu coração, eu não peco contra Deus. Por quê? Porque ela está me alertando. A minha carne quer pecar, mas a palavra fala assim, olha, não peca, está escrito lá. Não faça isso. Você vai ser recompensado, Deus vai te abençoar, vale a pena, seja fiel. Então, primeiro, lendo a palavra. Segundo, seguindo a Jesus. Nesse próprio texto, depois que Jesus fala assim para a mulher, vai e não peques mais, olha só o que Jesus falou, João 8, versículo 12. Ele falou assim, então de novo, Jesus falando, ou seja, ele já tinha falado, mas ele estava repetindo, ele estava perseverando, ele estava dando ênfase para essa palavra. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, como é que eu consigo vencer o pecado? É quando eu decido seguir a Jesus. Primeiro, quando eu leio a palavra de Deus. E segundo, quando eu decido seguir a Jesus. Porque ele falou, olha, eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas, ou seja, não andará no pecado, mas terá a luz dentro dele. Então, a segunda estratégia para nós vencermos o pecado, seguindo a Jesus. E a terceira, para nós finalizarmos, é perseverando em Jesus. Porque tem pessoas que começam a seguir Jesus, aceitam a Jesus, mas no caminho, por conta das angústias, das provações, das perseguições, ou por outros motivos, a pessoa vai deixando Jesus e desiste de Jesus. Então não desista de Jesus, mas persevere com Jesus. Olha só o que ele disse em Mateus capítulo 24, no versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos se esfriará. Muitas pessoas, por alimentarem o pecado, elas vão esfriando na fé. É isso que Jesus está falando, ó. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, aquele que perseverar até o fim, ou seja, eu e você, será salvo. Então Jesus está falando o seguinte, nós temos que perseverar em Jesus, para nós sermos salvos. Salvos desse mundo mal, salvos das trevas, salvos do pecado, salvos do inferno. Para isso é necessário a gente perseverar. Eu quero finalizar aqui com a palavra que diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo do 4 até o 9. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, ou seja, em Jesus, não há pecado, porque ele é santo e nunca pecou. Todo aquele que nele permanece, olha só, está falando da perseverança, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu nem o conheceu, está vendo? Então nós que já tivemos um encontro com Jesus, nós devemos abandonar a velha vida do pecado, do erro. Porque quem está em Jesus não anda no pecado. É o que ele está falando, porque nós conhecemos a Cristo. Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Cuidado com as enganações. Aquele que pratica a justiça é justo, nós, para a glória de Deus. Assim como ele é justo, está vendo? Nós estamos nos assemelhando a Jesus. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Palavra dura, né? Porque o diabo vem pecando desde o princípio, tá vendo? Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras e destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ou seja, a palavra de Deus, Cristo, o Espírito Santo, essas são as sementes de Deus, permanecem em você. E é isso que te faz não pecar. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, eu e você somos nascidos de Deus, por isso nós não vamos alimentar o pecado. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. Vai vencer aquele que o alimentar mais. Nós devemos pegar essa frase que Jesus falou para aquela mulher, dizendo assim, vai e não peques mais, e fazer dessa frase uma filosofia de vida. Quando vier a vontade de pecar, eu tenho que lembrar dessa frase. Ei, Eldo, vai, segue a sua vida, faça a coisa certa e não peques mais. Essa palavra, ela tem que ser como um guia para a minha vida. E como é que eu vou saber então, irmão Eldo, o que eu estou pecando, o que eu estou errando? Jesus ensinou, quando ele disse assim, ó, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí, um por um, começando dos mais velhos, olha só o que aconteceu com eles. Acusados pela sua própria consciência, começaram a deixar as pedras e começaram a ir embora, porque foram acusados pela sua própria consciência. Como é que eu vou saber no que eu estou errando, no que eu estou pecando, no que eu preciso mudar e melhorar e abandonar e vencer esse pecado, esse mal? Aquilo que a minha própria consciência me acusa. Se a minha consciência está me acusando de algo,
É nisso que eu preciso pegar a palavra de Jesus que diz: vai, não peques mais, porque eu já te perdoei, porque eu já te libertei, porque eu já te curei e porque eu já sou em ti uma semente germinada por Deus. Você já teve um encontro comigo. Jesus está falando isso. Aquele que me segue, aquele que persevera em mim, não andará nas trevas, mas andará na luz, porque eu sou a luz e em você brilhará a minha luz. Quero orar por você nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas que aqui estão, Senhor, que ouviram essa palavra. Eu não vim aqui para falar de mim, porque eu sou falho, sou pecador. Inclusive eu peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Senhor, eu peço por essa pessoa, que o Senhor possa perdoar os pecados dela. Só o Senhor pode perdoar os pecados. Jesus, eu peço que o Senhor venha agora, Pai, dar força para essa pessoa, para ela ir e não pecar mais, porque ela já teve um encontro com o Senhor. Dá força para ela perseverar na Tua presença, Jesus. Dá força para ela decidir todos os dias, dizer sim para Deus, sim para o Senhor, e não para o pecado, e não para o mundo, e não para o inferno, e não para o diabo. Como diz aquela canção, todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu vou dizer, não para o pecado, e sim para Deus. Jesus, neutraliza e desfaz todas as ações do diabo, que tem intentado contra essa pessoa, para escravizá-la no pecado, nos vícios, naquilo que não te agrada, Senhor. Jesus, arranca todo o mal dessa pessoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa palavra com aquela pessoa que o Espírito Santo colocou no seu coração. E amanhã, 12h15, estaremos aqui com a palavra Vencendo as Distrações. É uma palavra muito forte da parte de Deus. Você pode amanhã, 12h15, estarei ministrando Vencendo as Distrações. Porque nesse mundo tem muitas distrações. Mas é necessário eu ter prioridade. Eu saber o que eu quero ser, fazer e ter. E ser fiel e firme e perseverante nisso. Dizer não para as distrações. Amanhã, 12h15, eu te aguardo, querendo Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Receba o abraço do seu irmão em Cristo Jesus. Como disse o bispo Bruno Leonardo, eu já te disse que eu te amo hoje, minha ovelha querida. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe, Elis Bandeira, M. Lúcia Poncem, Iris M. Duarte, Juju Santos. Que Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus.